maioria das pessoas realmente não gosta de pensar sobre isso, mas todos nós morreremos algum dia. Como tudo na vida, algumas formas são entre aspas melhores do que outras. A realidade é que se você tiver muita sorte, terminará seus dias na cama, cercado por seus entes queridos, cheio de remédios para controlar as dores. A alegria da medicina moderna é o fato de podermos morrer confortavelmente. Entretanto, esse é só um lado da moeda. Infelizmente, o outro não é tão agradável. Obviamente, é muito difícil estudar a sensação que a morte causa, pois ninguém voltou para falar sobre, não é mesmo? Mas isso não impediu que os cientistas tentassem estudar as limitações do corpo humano e nossa tolerância à dor e a condições horríveis. Por isso, no ano de 2014, fiz um vídeo falando sobre as sensações que temos antes de morrer, baseado nesses estudos e relatos de pessoas que chegaram muito perto da morte. Esse, portanto, é o segundo vídeo sobre isso, já que existem milhões de formas de se morrer. Morrer crucificado. Dentre os métodos de execução e tortura, a crucificação depois da insuportável dor dos pregos enfincados nas mãos e pés, quando uma pessoa é pregada em uma cruz, tentará instintivamente suportar seu próprio peso em suas mãos e pés feridos. Depois de ficar totalmente sem forças, o corpo começa a ir para frente, acabando por esmagar os pulmões, consequentemente levando o indivíduo à morte por asfixia. Porém, caso resistisse a esse processo, ele lentamente sangraria até morrer. Geralmente, levavam-se horas ou até dias para que alguém morresse com esse método. Morrer de fome. Na verdade, é difícil no mundo moderno em países desenvolvidos alguém morrer de fome. E pode ter certeza, você não ia querer morrer assim. Nosso corpo evoluiu ao longo de milhões de anos e acabou ficando preparado para enfrentar períodos de fome, mas não por um tempo tão longo. Quando o processo da fome começa, você simplesmente sentirá um desconforto e barulho no estômago. É seu corpo pedindo comida. Depois de um tempo, o corpo queimará suas reservas de gordura em busca de energia. Ao término dessa reserva, ele suga a energia dos músculos. Mas chegará um momento que ele ficará sem opções. A exagerada falta de vitaminas e minerais provavelmente levará a um sistema imunológico enfraquecido e suscetível a todos os tipos de doenças devido à falta de defesas no organismo. Com essa escassez, é provável que você morra por alguma infecção não tratada pelo seu próprio organismo. Mas se isso não acontecer, mais tarde terá uma parada cardíaca. Mas por que isso? Bom, é simples. Por consequência da falta de energia, seu corpo começa a querer consumir o coração. Enfim, a sensação de fome em si acaba momentos antes da morte. Estudos têm mostrado que aqueles que estão prestes a morrer entram em um tipo diferente de modo de fome, em que o corpo simplesmente desliga as dores da fome. Isso pode ser até bom se você estiver bem preparado para ir embora, mas pode apostar que a maioria das pessoas atualmente morrendo de fome no mundo definitivamente não esperavam por aquilo. Morrer de sede. Desde pequenos, fomos ensinados a beber bastante água, e por uma razão muito boa. O corpo humano sem água não funciona, pois é composto por 60% de água. Isso mantém tudo funcionando corretamente, além de ajudar o sangue a fluir e limpar toxinas perigosas do corpo. À medida que você vai se desidratando, as células começam a encolher e o corpo instintivamente extrai água delas para bombear na corrente sanguínea.
Isso, infelizmente, inclui também suas células cerebrais, e quando estas encolhem, muitas coisas ruins acontecem. Normalmente, o encolhimento dessas células importantes leva à confusão mental, delírio, dores de cabeça e, finalmente, coma e morte, uma vez que elas se tornam incapazes de sustentar a função corporal normal. À medida que o cérebro encolhe fisicamente no crânio, os vasos sanguíneos que o prendem a ele podem se afastar, causando dor e sangramentos terríveis. Um a um, seus órgãos começarão a se desligar. Os rins vão primeiro, porque fazem parte do sistema de filtragem do corpo. Daí pra frente, tudo só piora. Todos os resíduos que normalmente saem junto à urina permanecerão no corpo e os níveis aumentarão lentamente. As toxinas começarão a se acumular no sangue e sobre a pele. Os músculos se comprimem dolorosamente e incontrolavelmente. Os órgãos começarão a desligar à medida que o volume de sangue se reduz. Em algumas condições não impossíveis, o processo pode durar quase 2 semanas de agonia e sofrimento. Morte por tiro. Os filmes nos enganam, mostrando pessoas que tomam um tiro e ainda conseguem revidar. Se você toma um tiro em qualquer parte não vital de seu corpo, sofrerá com as dores de uma bala que rasgou sua pele. Mas estamos aqui para falar de fatalidade. Um tiro na cabeça, por exemplo, tem um processo muito mais complexo. A dor é instantânea e nem dá tempo de sentir muita coisa. É só uma dor forte e repentina que acaba em questão de milésimos. Isso porque, além de atravessar seu cérebro e toda sua função cerebral ser interrompida instantaneamente, tudo que estiver antes ou depois de sua massa cinzenta é destruído. Cabelo, pele, nervos e camadas e mais camadas de ossos. No caso de um tiro no coração, bem, esse caso que é ruim, pois você demoraria cerca de 10 a 15 segundos para apagar completamente. Embora a pressão sanguínea caia rapidamente se você levar um tiro no peito, seu cérebro não morre na mesma velocidade e você pode ficar sentindo a dor durante esses segundos restantes de vida. Afinal, é o cérebro que manda nas sensações. Morrer de calor. Sim, senhoras e senhores. Apesar da frase "estou morrendo de calor" ser usada com frequência em dias muito quentes como uma forma de representar o quão quente o tempo está, qualquer um de nós pode morrer de calor literalmente, se ficarmos expostos muito tempo a uma fonte de calor. Nossa temperatura corporal normal é de 37 graus Celsius. Começar a passar disso pode ser perigoso. Com 38 graus, você já está com febre, que não causa mais do que apenas sensações estranhas de ondas de frio. Com 39, a cada 9 segundos, suas glândulas sudoríparas expelem uma gota de suor por poro. Seu mecanismo de transpiração, que ajuda a diminuir a temperatura corporal, começa a falhar. Com 40 graus, você começa a sentir dores no corpo, cãibras e a alucinar. A pressão então abaixa e o cérebro não recebe mais oxigênio o suficiente. A essa altura, é bem provável que você desmaie. Mas, mais uma vez, como estamos falando de fatalidade, suponhamos que você esteja em um local impossível de impedir que a temperatura continue subindo. Seu corpo então começa a cozinhar por dentro, e com 41 graus você começa a vomitar. Com 42, seus músculos entram em convulsão. Com pouco mais de 43, você já pode ter hemorragias internas. O sangue começa a coagular nas veias e seus órgãos começam a falhar. O coração finalmente para e você morre. Morrer de frio. Se acontecer o oposto da morte anterior, ou seja, a temperatura baixar demais, as coisas também ficam feias. Como tudo dentro do nosso organismo precisa de calor para funcionar, uma temperatura muito fria faz com que as funções vitais vão parando vagarosamente. Abaixo dos 28 graus, você entra em um estado conhecido como hipotermia. Seu coração diminui o ritmo, a respiração fica lenta e suas forças acabam. Depois de um tempo, você começa a perder sua sensibilidade junto com a consciência, até o coração parar. Até a próxima.
Obrigado.